Sejam bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidade se encontram. E hoje nós estamos aqui num episódio que nós vamos falar sobre os legendários. Estamos aqui com dois legendários, né? O Guilherme Augusto e o Luiz Fernando, que vão estar hoje falando um pouco sobre a experiência deles, né? Nesse movimento que é o Legendários. E nós vamos também abordar um pouquinho sobre tudo isso. Mas, antes da gente entrar no assunto Legendários, sobre subir a montanha e tudo isso, eu já quero desde já agradecer, né? Vocês poderem compartilhar sobre isso com a gente. E agradecer o Luiz Fernando, né? Que ele tá sempre aqui atrás na parte técnica, né? Fazendo todos os cortes, nos ajudando. E hoje ele tá multifunção aqui. Com uma mão ele vai fazendo os cortes, na outra mão ele já vai preparando para responder as perguntas também. E nós estamos muito felizes de hoje tu poder estar participando também junto com a gente, como vai acontecer muitas outras vezes, tenho certeza. Fale um pouquinho para nós. Antes de ser legendários, quem é o Luiz Fernando, quem é o Guilherme? Se apresentem e fale um pouquinho sobre vocês. Começa aí, Gui. Começa aí que atrás ali eu entendo, mas aqui agora tô até nervoso. Conta aí um pouquinho. Buenas, galera. Que alegria estar mais uma vez com vocês. O Nando é talker no nosso outside dos jovens, né? Então ele já se comunica melhor do que nós até aqui. Tem mais experiência, né? Mais experiência, mas o outside é um programa, por enquanto, só para quem vem aqui, né? Não é online. Um programa presencial. Mas eu quero agradecer também o Nando, né? A gente chama de Nando, Luiz Fernando. Porque ele usou aí de toda a sua sapiência, né? Porque ele que botou programa, que já deu as melhores dicas, já foi atrás para fazer esse podcast acontecer, né? Vamos dizer que 50% para funcionar esse podcast aí foi o Nando que projetou, que organizou. Então, muito obrigado mais uma vez, Nando. Não existiria esse programa sem você. Quero deixar bem claro que eu brinquei, que eu queria um agradecimento aqui. Não era tudo isso, mas amém. Porque como a gente não pode pagar, a gente tem que elogiar, né? Vocês são complicados, né? Mas vamos lá, eu sou o Guilherme Augusto. Porque minha mãe me deu um segundo nome porque ela imaginaria que eu fosse um médico, mas não deu certo, mas glória a Deus, né? Tudo nós damos graças. E eu sou o marido da Adriele, eu sou empreendedor, sou fotógrafo aqui, né? Faço parte da mídia da igreja e faço parte aqui, sou líder dos jovens, faço parte da liderança dos jovens e também do Bicast aqui na Bethel Church Torres. E acho que é isso, né? Isso aí. E tu, Luiz Fernando? Eu tenho que cortar pra mim fazer, então agora deixa eu... Vai! Então tá, o meu nome é Luiz Fernando, sou natural aqui da cidade de Torres mesmo, né? Congrego aqui na Bethel já há 3 anos. Um pouquinho antes de eu casar, a gente veio pra cá, sou casado com a Manuela. Uma esposa maravilhosa, uma mulher, né? Uma mulher que eu pedi pro Senhor nas orações. E um prazer aqui estar com vocês. Agora, né, como eu falei, aqui na frente, mas a gente está desde o início aí, desde que vocês lançaram a ideia da gente começar esse projeto, a gente já correu atrás, né? Qual era a melhor forma, qual o melhor programa. Tivemos a ideia de alguns dos nossos pastores aqui, veio o pastor Júnior. Por que não usa aquele programa que é melhor? Por que não usa aquele lá que é melhor? Não, vamos usar esse aqui e a gente tá aqui, né? E tu falou que tem mais uma coisa também, né? Diga. Que tu é pai também. Sou pai, né? Estamos esperando aí, eu e minha esposa, a gente tá esperando a Cecília. Nasce agora até o dia 20 de abril. Então, sou pai. Agora, também, desde fevereiro, legendário também, né? Cuido aqui de algumas frentes aqui da igreja. Hoje eu sou responsável pela parte de mídia técnica, de toda a parte de visual, de sonorização, iluminação e projeção. E na parte da mídia digital também, fotografia e vídeo, audiovisual, né? Não atuo de forma direta, mais indireta, dando ideia pro Gui, dando ideia pra galera ali, e eles tocam essas frentes. Legal.
E agora eu confesso que eu fiquei com inveja, porque eu não sei se eu já me apresentei também num Bicast, né? Se apresenta. Agora eu vou me apresentar vai, também. Eu não tenho o principal, que é dizer que também sou um legendário, né? Vamos dizer que eu sou serei um sanderista. Né? Já aprendi alguma coisa aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Mas eu sou o Jaziel Monteiro, também, né? Líder de jovens aqui nessa casa, na Bethel Church Torres. Casado com a Jéssica, pai da Ana. E também é sempre um prazer estar aqui com vocês fazendo o Bicast, porque é mais uma maneira, né, que essa casa encontrou, que essa igreja encontrou, de nós levarmos a palavra e falarmos sobre assuntos que são de interesse comum de pessoas, né, da igreja ou de fora da igreja, mas que tenham os mesmos interesses em comum para nós falarmos sobre esses assuntos que estão aí passando pela nossa vida, né? E agora vamos falar sobre o movimento legendário. Não sei se podemos chamar assim um movimento, se é o que seria o Legendários, né? E aí eu passo para vocês que já participaram, provavelmente já pesquisaram, já sabem um pouco mais sobre isso. O que é o Legendários? Aonde foi criado? Por que foi criado? Por que existe o Legendários? Qual é o impacto disso na sociedade? Falem um pouquinho para nós sobre este movimento. O Legendário é um programa, né? Um movimento, vamos falar assim. O Legendário é um movimento que nasceu na Guatemala em 2015 e hoje já tem mais de 100 mil adeptos em todo o mundo, né? Em vários países e abrindo em vários países também, né? No Brasil, já tem em quase todos os estados, já temos núcleos de Legendários, já temos a pista, né, que é onde é feito o top, a montanha, vamos dizer assim, e acredito que cada mês aí está se abrindo mais lugares onde vai ter mais tops. O objetivo do Legendário é a transformação dos homens, a transformação de homens, de famílias, de comunidades, por meio de uma experiência que é essa experiência de subir a montanha, né? E principalmente de encontrar que o homem encontrar a própria essência do que foi criado, né? A maneira que Deus criou o homem e ele encontrar essa melhor versão, né? Devolvendo o homem, o pai, o herói da sua família e fazendo que ele se desenvolva, que ele cresça espiritualmente e em todas as áreas da vida. E claro, é um desafio, né? É um desafio primeiramente, mas é um dos temas até que a gente fala lá nos Legendários, que é inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis diante de Deus. E esse é o objetivo principal do Legendários, mas tem, né, muitas informações aí que só quem participa sabe. Eu achei algo bem interessante que foi comentado até na montanha. É como se nós homens, nós, né, homem, eu vou falar nós homens em si. É como se a gente fosse um computador novo, né? A gente tá aqui com um notebook, estamos aqui com um tablet, um iPad, outro notebook. A gente compra ele novo, quando a gente liga, tá lá limpinho, sem nada, sem nenhum vírus. Ele veio como ele veio de fábrica. Com aqueles aplicativos genuínos, né? Com aquele antivírus genuíno e tudo mais. Aí conforme vai passando o tempo, né? Um dos meus trabalhinhos aqui na igreja é fazer manutenção dos computadores, também faço o serviço para outras empresas. Eu chego lá, tem um montão de coisa instalada. Até no telefone da minha avó, agora eu me lembrei. Eu chego lá, Nando, tá travado. Eu vou lá ver, tem um monte de aplicativo que não era para ela ter baixado, só que foi lá e foi baixando e tudo mais. E a gente, homem, ao passar do tempo, coisinhas vão tirando e vão tirando a nossa essência de homem. E é necessário que a gente passe um momento a sós com o Senhor, um momento para que a gente veja o que a Bíblia vai falar sobre a masculinidade, o que a Bíblia vai falar sobre o homem, para que a gente possa passar, podemos dizer, por uma formatação, né? Como eu dei o exemplo do Senhor, passar por uma formatação, para quê? Para que a gente volte a ser aquilo que Cristo designou para que a gente
seja, né? Se eu posso acrescentar, né, essa pergunta. Vamos dizer que o homem, né, a psicologia vai falar sobre isso, que nós somos, desde criança, influenciado pelo ambiente que nós vivemos. Então, vamos dizer, no passar do tempo, o Nando teve um tipo de ambiente, o Guilherme teve outro, o Jazel teve outro. Nós fomos formatados, a nossa essência, pelo ambiente que nós fomos sendo construídos. Será que seria, então, essa montanha um ambiente propício para que você, homem, se lembre do porquê você foi criado? Algo nesse sentido? O ambiente, a minha pergunta é, o ambiente é específico, escolhido para isso? Ou Legendários poderia ser feito em qualquer lugar, dentro de um ambiente fechado como esse? Será que surtiria o mesmo efeito? Eu acredito que a montanha realmente ela dá toda a diferença nesse quesito, porque quando a gente se desprende para ir até lá, né? A gente larga, deixa todos os compromissos, deixa tudo que tu tinha pensado, todos os teus planos, todos as tuas, os afazeres do dia a dia. Esse spoiler eu acho que dá pra dar, né? Que é a gente não leva celular, a gente não leva relógio. Então, quando tu tá nesse ambiente, tu vai, né, criando ali um lugar, um ambiente onde tu começa a se desarmar, né, de tudo aquilo que tu tá todo dia vivendo, acostumado a estar na rotina, para ter um tempo, né, que são 72 horas, para estar dedicado, né, à palavra, dedicado a Jesus e com todas as pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então isso dá toda a diferença, né, pro top, pro encontro, pra montanha. É verdade. Então, nós já começamos aqui a falar um pouco sobre, né, a montanha, sobre os legendários, falamos um pouco sobre o assunto, mas eu ainda tenho uma pergunta, né, antes disso. Como é que vocês ficaram sabendo do Legendários? Foi alguém que apresentou para vocês? Alguém que falou desse movimento? Conta a experiência de cada um de vocês. Como é que vocês ficaram sabendo? Vocês se inscreveram, né? O motivo. Por que vocês se inscreveram? Eu fiquei sabendo que era, né? Entendi que era um movimento para homens e tal. Vocês se inscreveram por quê? Porque já queriam entender e desfrutar desse caminho, que é uma palavra que se fala muito no Legendário, desfrute o caminho. Vocês queriam já desfrutar do caminho? Ou era apenas um objetivo de, eu quero ser mais um que subir a montanha, mais um objetivo de vida só, né? Eu tenho um objetivo de correr uma maratona, um objetivo de escalar uma montanha, vou lá subir a montanha, todo mundo subindo, eu vou subir também. Vocês já tinham esse conhecimento? Ou alguém já passou para vocês previamente isso? Fale um pouquinho dessa experiência de como se inscreveram. Posso começar? O que acontece? A gente acaba, por conta hoje da rede social, tudo se alastra, né? Sim. Então, eu já tinha visto alguma coisa, nada muito aprofundado, nada muito aprofundado, mas de primeiro momento, o Gui veio, mano, Legendário está chegando na nossa região, né? Vai ter um top aqui e tal, vamos! Eu disse, o Gui tá louco, mano, não, acho que não. Ele, não, cara, vou ver, vou puxar mais informação e... Não, tu vai ir. Tu vai ir, não tem, tu vai ir. Eu me lembro de pensar ainda que, tu vai ter um filho, um filho agora, então depois não vai ter tempo, não vai ter... Tu me mandou um áudio sobre isso, falou, cara, se for pra ir, tem que ser nesse, porque depois, com a rotina de pai e tudo mais... Vai ficar muito difícil. Vai ficar mais difícil, né? E, cara, de primeiro momento, eu fui essa pessoa que tava se preparando pra fazer uma trilha totalmente física, nada espiritual, beleza, louvar o Senhor, top, vamos lá, normal, né? Pra cumprir realmente uma meta, de subir um morro e provar pra minha família que eu era uma pessoa forte fisicamente, entendeu? Provar que aquele gurizinho magrinho que a família falava, anêmicozinho, magrinho, conseguia estar num, né, um objetivo de subir e tal, né, porque eu mal não fazia ideia do que me esperava nos próximos dias, né.
De primeiro momento era um desafio apenas. Isso, de primeiro momento era só um desafio pessoal mesmo e mais puxado pra área física, né? Sim. Mas, não, a galera tá subindo, beleza, depois vou ganhar uma camisa laranja, tal, beleza, top. E, né, mas agora eu vou deixar pra ti, eu tenho uma história pra contar do top, pra depois mostrar o que realmente, o que a gente viveu, mas vou deixar um pouquinho pra frente. O primeiro encontro foi a mesma coisa também, a rede social, né? E daí, a primeira coisa é, eu particularmente, eu gosto um pouco de adrenalina, eu gosto de velocidade, eu acho que a maioria dos homens, né, gosta de um desafio mesmo. Eu e o Jazz, a gente pedala juntos, a gente faz, né, eu gosto de trilha também. Então, a primeira coisa era a questão do desafio mesmo, será que eu consigo? Eu quero me desafiar a subir essa montanha, mas pela parte física também. E também, como era uma organização, né, um movimento que era voltado para Cristo, para a palavra, né, seria um ambiente legal de estar, né, porque às vezes tem outras coisas que poderia ir pela parte física, mas, né, a gente não sabe qual é o objetivo, né, quem é que está na organização, então isso dá diferença também. Depois que tu vai se aprofundando mais, né, tu vai entendendo, né, que o objetivo é muito mais do que a parte física. E, inclusive, daí eu tive 2 clientes que são aqui do litoral, que fazem parte que fizeram parte já como legendários dessa primeira parte. Daí, quando eu vi eles, né, postando e divulgando, eu fui perguntar como é que funciona e tal. E eles começaram a direcionar mais. E daí ali eu comecei a ficar, né, eu quero participar disso, isso vai ser muito interessante. E é legal a gente falar aqui também que aqui, né, mais próximo é eu, o Luiz Fernando e o Roger, né, que não está aqui hoje, mas queremos também que participe com um podcast com a gente. Com certeza. O Roger, para nós, foi um exemplo, porque uns meses antes ele tinha sofrido uma lesão bem grave, né, física, e ele era um cara super, que era da atividade física, né, fazia Bem preparado fisicamente, e tipo, ele nem quis ir no começo porque ele não conseguia nem caminhar direito. E tava fazendo fisioterapia e tal. E daí, quando chegou mais perto, abriu uma vaga, acho que de algum existente, eu não sei ao certo o que foi, mas já tinha passado as inscrições e abriu essa vaga e ele estava em contato com o mesmo contato desse meu cliente aí, né? Que é o Juliano, de Capão da Canoa, que faz parte da organização daqui do Top Litoral, do Rio Grande do Sul. E ele conseguiu lá essa vaga e ele se desafiou, né? Mesmo eu achei assim, nossa, só ele mesmo, talvez eu não iria não estando lesionado, sem estar 100%, ele não conseguia nem correr ainda, ele tinha falado que ele começou a caminhar para se preparar, então ele não conseguia correr e tal, e ele ainda sentia algumas dores. Inclusive, ele foi sem dormir, né? Porque ele teve o trabalho dele, por causa do trabalho dele, ele não pôde dormir. Então, ele não dormiu uma noite toda e foi direto. E foi um grande desafio, assim. Naquele dia, a gente foi de carona contigo, né? A gente foi junto, A gente teve que esperar um pouquinho ele terminar de arrumar a mala dele. Tipo, enquanto eu ia, a gente se mandava mensagem ali, ó. A gente desmontava a mochila, via como é que ficava, mandava uma foto um pro outro. Né? Ele ficou a noite toda numa fila lá do trabalho dele e chegou acho que em casa às 9 horas da manhã e às 11 já tinha um outro compromisso, a gente passou lá acho que 3 horas e ele disse, cara, eu consegui só o tempo de chegar em casa, montar minha mochila e eu tô desde ontem virado. Eu disse, cara, tu nem sabe o que espera a gente, como assim? Eu disse, cara, eu precisava cumprir com essa missão antes do meu trabalho para conseguir me liberar essas 72 horas, né? E pelo que ele me falou depois, valeu muito a pena. Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Glória a Deus. Bom, antes da gente entrar, né, na experiência de vocês lá, vocês já falaram muito sobre se preparar para o grande dia, né? Onde estava marcado.
que vocês fizeram durante o tempo? A gente sabe que a inscrição ela esgota rapidamente, né? Saiu a inscrição, eu já soube de relatos de menos de 10, 15 minutos esgotar o total de vagas que tem, porque tem uma preparação, tem um número X de vagas, né? Então, assim, desde o momento da inscrição de vocês até o dia, né, propriamente, de fato, o dia que vai subir a montanha, o dia que vocês vão lá pro evento que vai acontecer. Qual foi a preparação que vocês tiveram nisso? Vocês tinham algum medo, alguma coisa que psicologicamente pensava assim, eu preciso me preparar porque eu tenho tal dificuldade física ou não, né? Nem todo mundo era bem preparado como o Roger, né, na parte de academia e dos esportes, né? Como é que vocês passaram por isso? Qual foi a preparação que vocês tiveram até o dia de subir a montanha? Essa parte eu tenho até vergonha de responder, vou me retirar. Eu, graças a Deus, assim, eu acho que o último um ano antes eu já tinha saído do sedentarismo mesmo, né, do sedentário, e tinha começado o CrossFit, né, que é uma atividade muito boa, muito rica e me ajudou muito. Então, eu continuei só com disciplina nos treinos, com alimentação, tudo. E chegou uns 2 dias antes, daí eu só dei um tempinho ali para não ter perigo de chegar já dolorido lá, né? Cheguei bem descansado. Mas eu realmente tinha medo, assim, de não conseguir cumprir alguma das tarefas, de algum dos objetivos, né? Porque a gente, na verdade, Então, não sabia, né? Não tinha noção de como era. Achei que fisicamente ia ser pior até, mas deu tudo certo. meu Deus, eu falo que tenho vergonha porque é o seguinte, o Gui mandava mensagem, mandei, que eu tava pagando a academia, né? Daí ele disse, mano, daí tu já treinou essa semana? Eu digo, cara, não foi nenhum dia, e isso faltando acho que 1 mês e meio, né? Mano, treina, não sabe o que tá esperando a gente nesses dias. Daí, quando chegou, 15 dias antes, eu acho que é uma hora boa de começar a treinar agora. Acho que é melhor eu começar aqui a me mexer, né? Vamos lá, acordar cedinho. E daí eu não consegui tirar tempo pra ir pra academia. Daí eu disse, não, nem que eu vá a hora que a academia abrir 6 da manhã, eu vou ir. Aí marquei com a minha prima, graças a Deus, minha prima também me influenciou bastante, a Luísa, corre. Ela disse, primo, vamos lá, vou junto contigo e tal. Aí, cara, era muito engraçado, que daí eu tava treinando, qualquer pessoa que ela visse na academia, ela, ó aqui meu primo, vai participar daquele Legendários dos Laranjinha? Cara, o mais engraçado, olha só, o mais engraçado, depois eu volto pra parte do treino aqui da preparação, é que muitas mulheres, que a maioria era amigas dela e tudo mais, daí as mulheres, como é que eu faço para o meu marido poder participar disso? Eu disse, olha, eu posso te dar mais informação quando eu participar, porque até agora eu só sei que eu me inscrevi, entendeu? E vou. Mas, enfim, né, comprei algumas coisas que tinha numa lista lá, que era pra gente seguir a lista e tudo mais. Segue a lista e desfrute o caminho. Seguir a lista, Já a gente vai falar dessa lista aí. Mas até agora é só isso que eu sei, né? Então, muitas pessoas, e isso me chamou a atenção quando eu tava lá me preparando. Como é que eu faço pro meu marido também? Tem que se inscrever, tem que pagar alguma taxa, tem que pagar uma inscrição. Mas voltando, né? Aí, uns 15 dias antes, eu fiz um treino mais puxado. Daí eu queria até o último dia. O último dia até eu montei um treino ali, pedi pro ChatGPT, vou participar do Legendários, assim, assado. Não sei o que me espera, faz um treino bem puxado. Não consegui cumprir metade do que ele me passou, mas tá tudo certo. Consegui treinar, consegui vencer essas 72 horas. Com muito esforço, meu Deus, né? Com muito esforço. O Gui falou que não foi tanto puxado pra ele, mas pra mim foi bem puxado, foi bem intenso. Mas pra glória do Senhor estamos aqui. Legal. Notei, né, que eu perguntei pra vocês o que vocês se prepararam, vocês só me falaram de objetivos físicos. Se prepararam fisicamente. E, como vocês disseram, a gente escuta muita coisa, né, sobre as redes sociais, a gente lê muito sobre o que é o Legendários, e a gente sabe que não é unicamente, especificamente físico. Mas vocês não pensaram em se preparar de alguma forma espiritual ou psicologicamente? Embora que a gente sabe, né? Você já tem uma vida espiritual contínua dentro da igreja, mas, de certa forma, hoje que vocês já
enfrentaram a montanha, já subiram a montanha. A gente já vai falar da experiência de vocês na montanha, mas hoje, se vocês pudessem voltar lá no passado e dar um conselho pro Guilherme, pro Nando, antes dos legendários, seria mesmo o preparo físico e desfrutar o caminho e ver o que vai acontecer lá na frente? Ou, de certa forma, entender um pouco mais espiritualmente ou pela palavra? O que vocês me diriam sobre isso? Eu acho que continuar do mesmo jeito. Mesmo. É uma das coisas também, falando nessa questão do preparo espiritual, um dos hábitos assim que a gente tem como cristão é o hábito do jejum, né? E isso ajuda um pouco para qualquer desafio, porque quando tu chega a algum limite de extremo, né? Quando tu tem um preparo de ter não precisar agir sob pressão, né? Ou não ficar pressionado sobre um extremo, isso é importante. Então, o jejum, ele ajuda também, ajuda a gente estar controlado, mas ajuda a estar equilibrado. Mas acredito que eu seguiria a mesma rotina, porque acho que a experiência e a surpresa da montanha é interessante, porque, como eles falam, cada um tem a montanha que merece, né? E porque, por exemplo, a questão de clima, né? Nosso clima foi bom, foi ideal, eu acredito que foi muito bom. Então, talvez você vai num clima de chuva, num clima de vento, ou um clima mais frio ou mais quente, e tudo isso vai alterar, vai trazer mais dificuldade. Então, tudo isso é uma surpresa, né? Então, eu acho que desfrutar o caminho a melhor resposta ainda. É o melhor. Cara, o que o Nando antes do Legendários falaria para o Nando de agora? Na verdade, o que o Nando de agora falaria, né? Cara, treina mais um pouquinho, começa um pouquinho antes, né? A treinar, melhor alimentação, né? E se prepara um pouco melhor. Porque sempre o cara acha que, tipo assim, como a gente é cristão, a gente tá nessa rotina, tipo, hoje eu moro aqui na igreja, então, tipo, eu tô sempre numa rotina envolvido aqui e tudo mais. O cara acha que tá tudo certo espiritualmente e tal, mas olha, ora pro Senhor, ora mais, sabe? Ora mais, tenha mais tempo, né, na presença do Senhor, e talvez ele te pegue menos na montanha. Está mais próximo dele, né? Não posso dar muito spoiler. Bom, mas, né, que legal saber dessa parte, porque a gente sempre ouve falar que não é físico. Embora que precise de uma condição física, mas eu digo que a condição física a gente precisa para viver, né? Para sobreviver. Exato. Então, deixe de ser sedentário, vá fazer alguma atividade física para você viver bem, fisicamente. Vamos para a experiência de vocês na montanha, então, né? Porque até agora a gente está falando sobre o antes, né? O que vocês esperavam e como aconteceu. Mas, iniciamos, então, o primeiro dia de vocês. Eu sei que lá, de repente, é um nervosismo do que tá me esperando, o que vai acontecer, e agora minha mochila tá certa, não tá certa. E eu já vou começar por essa bendita lista, né? Porque, posso levar tal coisa? Segue a lista. Mas eu queria levar só um pedacinho, um sanduíche que a minha mulher fez. Segue a lista. Como é que foi pra vocês? Vocês seguiram a lista? Tiveram que deixar alguma coisa no meio do caminho? Vocês podem falar sobre isso? Não podem falar sobre isso? Para nós entender um pouquinho sobre o primeiro dia, a chegada de vocês. Qual foi essa experiência para começar a subir essa montanha? Vamos lá. Eu tenho que começar contando a minha preparação poucas horas antes da montanha, a questão da propriamente seguir a lista, né? Não vou abrir muito sobre seguir a lista, mas é uma frase tão simples que não precisava nem ter tanta dúvida, né? Porque é uma regra simples, só seguir a lista. E muitas vezes nós queremos burlar e não seguir a lista, né? Dias antes, uma questão de uma semana antes, uma das coisas da lista é um saco de dormir aluminizado. E precisava de outras coisas, de itens de emergência. Caso há alguma emergência, já tem ali na lista pra gente levar, pra gente ir preparado, né? E o Gui me ligou, o Gui mandou uma mensagem: Nando, o teu saco de dormir tá tudo certinho? Já chegou? Eu disse, cara,
nem vi ali, mas eu acho que eu nem vou levar esse saco de dormir. Daí disse, cara, como assim? É um item obrigatório, tu não vai levar? Já vai eu pra Shopee, pra Mercado Livre, olha data de entrega e tudo mais. A gente foi na quinta, né? Na quarta-feira à noite, eu fui na casa da entregadora da Shopee buscar o meu saco de dormir laminizado. Ou seja... Comum brasileiro, né? Cara, segue a bendita lista, é tão simples, tem itens lá obrigatórios, tem itens que são opcionais, mas leva, né, por via das dúvidas. Um dos meus... Do que eu poderia, talvez, me aconselhar, tipo, eu agora aconselhar o Nando do passado, talvez... Não precisa levar tua mochila tão pesada. Minha mochila tava pesando cerca de 20 quilos de itens que eu levei... Que não precisava ser tão pesado, né? Por exemplo, no último dia, na quinta-feira pela manhã, faltava ainda uma lona, que é uma das coisas que tem na lista. E eu fui e peguei uma lona, cara, tipo assim, 5 metros por 7 metros. Ou seja, é um tamanho maior que a casa que a gente tá pensando em construir. E eu, meu Deus, né? Cara, eles dão um tamanho de lona ali, pra que eu quis me passar, né? Então, sigam a lista e desfrutem o caminho e montem a mochila da melhor maneira, que vocês se sintam confortáveis, que vocês, né, consigam carregar, né? E acho que também é um pouco da cultura, né? A gente quer se antecipar, né? Nas coisas que não precisa e na coisa que é básico, né? Que é tipo, o horário, o que precisa levar e tal. Que é só seguir, não tem muito detalhe, né? Não vai fazer tanta diferença no final. Mas a gente consegue se embaralhar, se embananar. Mas no fim deu tudo certo. Bom, agora a gente já passa um pouquinho mais, né, para a experiência de vocês na montanha. E é uma coisa bem específica que a gente não sei até onde vocês podem falar ou até onde nós queremos falar, né, sobre isso. Mas vocês vão medindo, né, o que podem e o que não podem falar. Conta pra gente, né? Conta pra nós todos que estão assistindo. Como é que foi esse momento? Quais as experiências que vocês tiveram? Porque a gente fala, não é um desafio físico, mas de certa forma tem um certo esforço para conseguir concluir, né, o desafio ali e tudo mais. Mas a gente sabe que tem muito mais envolvido em tudo isso. Luiz Fernando, Guilherme vão falar de forma bem tranquila, com bastante tempo, falar quais foram os maiores desafios para vocês, né? O que foi... Teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Teve algum momento que vocês pensaram, não, eu fiz erro, errei aqui e vim parar no lugar que eu não queria estar? Teve algum momento que durante a caminhada, alguma atividade... Qual foi a experiência que mais marcou vocês, né, durante esse período? Cara, como tu falou, né? A gente não vai abrir muito por conta... Cada um tem a sua montanha, a gente também não quer acabar com a experiência de ninguém, né? Que nem dá o final do filme, né? Exato, Estraga, exatamente. Adianta, né? Mas eu já tive o primeiro choque de realidade no primeiro momento. No momento em que a gente chegou na igreja pra fazer o check-in, né, pra chegar com os meninos, eu já tive o meu primeiro choque de realidade. Tava lá com tudo bem organizadinho, todas as coisas na minha mochila de forma totalmente na minha cabeça organizada, roupa aqui, camiseta ali, um saquinho de dormir ali, aqui e tal, tudo de forma organizada. Já tive que pegar, no fim botei uma documentação, tava mais embaixo, tive que desmontar ali. A minha mochila tava um pouco pesada, tava nessa média de 20 quilos, e eu também tava só com um tênis, né? Um tênis, eu disse, olha, a gente comprou um tênis da semana, um tênis leve, né? Que eu senti, assim, confortável para subir e tal. Aí eu disse, eu acho que eu vou precisar de uma botina. Aí o Gui, cara, eu trouxe 2 botinas. Se tu quiser, tá aqui na minha mochila. Daí eu disse, claro que vou querer. Só que a minha mochila já tava pesando 20 quilos, né? Então, tipo, na hora que eu amarrei na mochila, deu mais uma doidinha aqui. Que a minha mochila não era tão boa, né? De tão qualidade júnior. Obrigado pela mochila, uma benção, só que doeu um pouquinho as costas. Aí, então, eu já tive esse primeiro choque. Daí eu disse, cara, eu acho que eu não vou conseguir levar essa botina, né? E as coisas que eu tenho aqui na minha mochila são coisas que eu segui da lista, eu não vou conseguir deixar mais nada aqui agora, né? Por mais que a minha esposa tava ali, tava a Adri também, esposa do Gui. Então, eu disse, vou deixar essa botina, vou levar só meu tênis. E a gente já ficou um tempinho ali aguardando, o pessoal todos fazendo o check-in. Foi onde eu já comecei a sentir, e eu já comecei a ver que, tipo, cara,
eu só tava com a marca aqui do pulso, eu olhava o relógio e digo, quanto tempo será que eu tô aqui aguardando? Será que eu já tô aqui uma meia hora? Será que eu já tô aqui há 40 minutos, uma hora? E a mochila foi começando a arder, foi começando a arder, eu disse, poxa, eu tenho 72 horas. Daí eu comecei a pensar, quanto tempo é 72 horas? Quantas vezes disso aqui que eu já senti até agora, eu tenho pela frente, né? Eu comecei a fazer esse cálculo. Se eu tô aqui uma hora, eu tenho mais 72 vezes disso. Só que eu botei a mochila agora, né? E meu Deus do céu, né? Abri um parêntese que eu sou um cara mais calmo, tal. O Nando, ele já é um cara mais ansioso, mais agitado, assim. Então ele não consegue ficar muito tempo parado no lugar. Sem horário, sem um telefone, também talvez seja um pouco pior. Já tava, meu telefone deixei com a Manu, deixei tudo lá com ela. E meu Deus do céu. Então esse foi o primeiro choque de realidade, assim, que eu tive meu Deus, eu preciso de ti agora, Jesus. Por mais que, como eu falei, eu vim aqui, eu fui assim mais para provar para mim mesmo que eu conseguiria, provar para minha família que eu conseguiria, na parte física, eu comecei a lembrar, tipo, poxa, eu tô aqui porque agora eu tô na dependência do Senhor, cara. Eu agora acabou, eu perdi o controle do tempo, eu perdi o controle, né? E meu Deus, então essa foi a primeira experiência que eu comecei a ter logo nas primeiras horas, ali nos primeiros minutos do meu top. E o teu, Iggy? Vamos lá. Cara, foi... Acho que o primeiro momento mais é aquela ansiedade, né? De o que vai acontecer agora, tal. Eu já tava caindo à noite, né? Pra onde é que a gente vai? Então mais é ansiedade mesmo, porque a gente tá, quando a gente tem na nossa vida tudo no controle, né, tudo organizado, com agenda, com horário, né, e a gente também, né, no século que estamos, no século atual, a gente não tem mais, a gente não tem mais conforto, né, tudo que a gente vai fazer tem uma facilidade, tem um iFood, tem um Uber, né? Tu não caminha mais, se tu não precisar, tu não faz nada, tipo, tu pode pagar alguém para cortar tua grama, se tu quiser, tu, sabe? Então, tem isso também, né? E a gente, às vezes, tá numa realidade tão, né, automática que a gente esquece das coisas, né? Das coisas ordinárias da vida, né? Das coisas naturais da vida, das coisas mecânicas. Então, isso gera o desconforto, né? Mas... Essa questão da ansiedade, a gente levantava vários rumores, né? Inclusive, hoje a gente vê na internet pessoas que muitas vezes julgam o movimento e tudo mais, levantando diversos rumores, né? Diversos rumores. E um dos nossos rumores era tipo assim, cara, o nosso check-in eu acho que foi às 4h30 da tarde. Então a gente, cara, nós vamos chegar lá às 4h30, até todo mundo fazer o check-in, já vai ser 5 horas. Cara, já vai ser de noite a hora que nós chegar lá. Mas daí se vai começar de noite, será que nós vamos dormir? Nós, tipo... Era tanto serás que a gente né, que nós... Sim. Cara, que na verdade te consome mais do que o próprio caminho, isso, né? Tipo assim, tava indo a Manu, a Adri, Gui, eu e o Roger, e a gente... Cara, mas como assim, Roger? Como é que tu não dormiu, irmão? Nós nem sabemos que nós vamos dormir? Cara, a hora que nós já estamos chegando lá na igreja, então... Provavelmente nós não vamos dormir, com várias suposições na cabeça, a gente levantou vários rumores. E isso eu acho que nos consumiu mais do que propriamente a montanha, né? A ansiedade, né, em todos os sentidos, ela acaba com muito do que a gente, né, vive, isso até fisicamente, e não sei se 10% do que a gente pensa acontece, né? Talvez menos do que isso. A gente pensa em tantas hipóteses e acontece bem menos. Mas eu queria ouvir um testemunho mais específico, né? E não sei se vocês estão fazendo propositalmente de não entrar tanto no assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre a experiência de vocês, né? Porque o Legendários, ele é conhecido por trabalhar a identidade, né? Trabalhar esse... formatar esse homem, né? Como foi criado para ser. Qual foi a experiência que vocês viveram lá? Tiveram essa transformação? Teve algum momento que vocês pensaram assim, tá morrendo o Luiz Fernando que chegou na montanha e agora vou me adaptar ou vou ter esse reset para voltar outro homem? Fala um pouquinho mais sobre, né, até agora a gente tá falando só de ansiedade de início, mas lá na montanha, no primeiro, no segundo dia, teve algum momento que vocês passaram por essa crise mental também? Então,
Uma das coisas que mais me marcou, tanto espiritualmente, tanto fisicamente também, foi as primeiras horas ali, né? No momento que a gente chega na montanha, que a gente caminha, a gente monta nossas barracas, acordamos, né? Desmontamos nossas barracas, assim como mostra nos vídeos durante as noites, né? A gente chega, monta a nossa barraca, desmonta, né? Tem um momento de palavra, de início. E começou a caminhada né? Chegamos durante a noite e pela manhã acordamos e começamos a nossa caminhada. E eu acho que contigo também foi assim, que tipo, tu é totalmente abalado. Eu tava muito abalado emocionalmente por essa perca de tempo, né? Tipo, eu não sabia que hora que era naquele momento, eu não sabia, eu só tava com a minha mochila, seguindo a minha família, né? A gente separado por famílias. Em diversos vídeos vocês vão ver algumas bandeirinhas com numeração. Ali são famílias de cerca de 10 a 15 homens que são separados. Cada família é acompanhada por um legendário na frente e também um legendário ao fundo, né? Cada família é composta também por a gente chama do nosso capitão. Ele vai comandando toda a família na frente. E o nosso sub vai comandando toda a família por trás, conversando com a galera, motivando a galera, né? E nessas primeiras horas ali, até mostra... tem uma foto ali, depois na edição posso colocar ali uma foto, a gente com o rosto sujo ali, um pouquinho antes disso acontecer. A gente começou a caminhada, acredito que a gente tinha caminhado uns 500 metros. As minhas costas, eu comecei a sentir bastante elas, assim. Comecei a sentir muito, 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 muito minhas costas. Foi o primeiro momento assim, que eu pensei, cara, eu vou desistir disso aqui, sabe? Eu não... Já chega, eu não consigo, não... Tipo... Senhor, talvez eu cheguei aqui com um propósito errado, talvez eu... né? E eu tô aqui, tipo... Eu não consigo, tipo, tem tantos outros caras aqui bem mais fortes, treinados, que fazem crossfit como o Gui, são bodybuilders, vi uns caras... claro, a gente via também senhores, pessoas mais velhas, eu acho que tinha um senhor com 70 anos ali, mais ou menos, de idade. Só que eu cheguei naquele meu extremo, assim, no primeiro dia eu digo, cara, eu não consigo, isso aqui não é pra mim, eu não vou conseguir. E naquele mesmo momento, sim, o senhor me trouxe a lembrança de de todo o planejamento que eu tinha feito e de todo o planejamento que eu tinha feito com a minha esposa enquanto ela estivesse aqui, né? A Manu, a gente já tinha combinado dela dormir na casa da mãe dela, ter uma noite do pijama com a mãe dela no primeiro dia nosso lá na montanha, no segundo dia ela ia dormir na casa do pastor Murilo, da pastora Beatriz ali. E enfim, ou na segunda noite ela ia ter uma noite de pijama com as meninas ali, né? Na casa da Adri, enfim, com algumas jovens. E o que mais me pegou foi essa lembrança. Eu digo, poxa, cara, a minha esposa vai receber uma ligação de que o marido dela, dentro de 300 homens, eu acho que nós estávamos ali, o marido dela desistiu. Tipo, uma das únicas pessoas a desistirem foi o marido dela, sabe? E eu disse, não, eu preciso ser um cara que vai realmente honrar a família. Daí, naquele momento, eu baixei minha cabeça, eu tava carregando uma água, a água tava doendo assim no meu dedo. E eu comecei a chorar muito, assim. Senhor, eu perdi o controle de tudo, eu não tenho controle de tempo, eu não tenho controle de nada. E eu só tô com vontade de desistir agora, sabe? Eu tô na tua dependência. Se tu conseguir me carregar aqui, melhor, sabe? E naquele momento eu pude ver o primeiro momento de unidade, sabe? Eu pensei dentro de mim, se algum dos meus irmãos aqui da família 1 que eu tava, desistirem, eu não vou deixar eles sozinhos, eu vou desistir também. E, cara, pra honra e pra glória do Senhor, todos choraram junto comigo ali. Não chegamos a parar a nossa caminhada, mas choramos ali junto. Em diversos momentos a gente via que um tava abalado. O nosso sub, uma bênção, o Antônio, ele puxava uma oração. Ô irmão, puxa uma oração aí, pelo amor de Deus. E o pessoal puxava, nós louvava ali naquele momento. E, cara, vinha uma força do alto que renovava as nossas forças, vinha um fôlego, assim, do Senhor mesmo. Depois a gente pôde entender que era do Senhor mesmo, né, Gui? E daqui a pouco eu ouvia lá a voz do Gui, o Gui da família 3, ouvi o Gui puxar lá um louvor, eu já soluçando de chorar, cantava mais um pouco e aquilo dava a força para continuar, sabe? Então, todos os momentos que eu pensava, assim, que
que eu tava esgotado, eu lembrava da minha família. Eu pensava, olha, eu tô aqui. E a gente vê muito isso. Durante o top, passar pelos nossos irmãos de montanha com a foto da sua família, com o brochezinho da família. Então, provavelmente, né, quando eles pensavam em desistir, tudo mais, olhava ali, não, tô aqui pelo propósito, eu tô subindo essa montanha pela minha família, tô aqui subindo essa montanha para ser um homem melhor dentro da minha casa. E eu acho que essa parte foi a parte que mais me pegou. Eu vi, assim, o próprio Senhor me pegando pela mão e dizendo, filho, a gente consegue, vamos lá, sabe? É isso. No começo, até a gente vai no pensamento, né, do desafio, do individualismo, que a gente querendo ou não, a gente é muito individual, né? E a gente pensa em, né, eu não sou um cara tão de ser competitivo, mas todo mundo né? E, né, chega aquele orgulho, assim, de não querer perder, não querer ficar para trás, tal. E no que vai correndo as horas e vai encaminhando ali, a gente vai entendendo, na verdade, que é um desafio muito mais coletivo, né? Com pessoas que tu não conhece, né? Mas que estão ali pelo mesmo objetivo. Eles querem ser pessoas, eles querem ser homens melhores, querem ser homens que vão voltar diferente para sua família, para sua casa, para sua empresa. E é isso que eu mais senti, assim, né, que talvez que mudou, assim, a minha visão sobre Legendários. Sabe? A visão de, cara, todo mundo aqui é limitado, todo mundo aqui tem defeito, todo mundo é pecador, mas todo mundo está querendo melhorar. Todo mundo tem o mesmo propósito, que se parecer com o Legendário número 1. Você, né, diminuir o seu orgulho para que, né, no coletivo a gente consiga ser homens melhores, né? Homens melhores para os filhos, para a família. E é legal que às vezes a gente fala nisso num contexto de cristão, nós três aqui somos cristãos, a gente participa de uma igreja, né? A gente está dentro de uma igreja, talvez por muitos anos, mas é legal saber que é para todos esse desafio, né? Tinha muita na minha família tinha pelo menos 2, 3 que não eram de igrejas, não faziam parte de nenhuma igreja. E daí isso eu achei muito interessante, sabe? Que eles estavam ali, eles sabiam que tinha palavra, eles sabiam que falar sobre Deus, sobre Jesus também. Eles estavam cientes do que era, mas eles estavam pelo desafio, assim como nós cristãos também estávamos pelo desafio. E a gente vê ali uma metanoia, uma mudança de mente já naquele decorrer. Que daí eles vão entendendo, né? Por que a gente canta, por que a gente ora, né? Eles vão entendendo o significado das coisas, que é muito fácil. Tu olhar lá na igreja eles oram e cantam. Mas qual é o motivo disso, sabe? E é legal que um deles, ele vai, acho que ele vai servir inclusive, o Leandro, ele... No começo a gente tava subindo e daí cada um ia orando um pouquinho, né? Tava subindo ali, uma primeira subida ali. E daí no decorrer... Daí só que primeiro ele falou, não, eu não sei orar, eu não sou de igreja nenhuma, vocês oram aí, né? Depois de um tempo ele já, né, começou a ficar mais desafiador, ele já começou a orar o Pai Nosso, né? E teve um momento que um dos meus colegas quis desistir também. E daí a gente parou. E ele foi lá e incentivou, ele foi lá e orou por ele, sabe? Ele orou junto. E depois, no decorrer que foi passando, ele já estava orando já, sabe? Já estava seguindo aquilo ali. Então, tu vê já a transformação, sabe? Na pessoa. E a oração, ela é muito poderosa. A gente vê na montanha como a oração é poderosa. E como ela faz diferença na vida de todas as pessoas, mas principalmente da gente que é cristão, né? Que tem uma fé. E talvez, às vezes, no dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? Da essência, né? Da importância. E assim, me marcou muito. Inclusive, depois do Legendários, tem algumas semanas que eu preciso voltar a orar igual eu orava na montanha. Porque não que eu não consigo encontrar Deus fora da montanha. Consegue, é lógico. Tu precisa subir a montanha para encontrar Deus? Não precisa. Não precisa. Tu vai ser mais homem do que os outros porque tu subir a montanha? Não é sobre isso.
né? Mas é sobre tu ter esse momento dedicado, sabe? Tu, tipo, cara, eu vou me desprender de tudo agora e eu vou buscar Deus. Eu vou, cara, eu vou estar com o objetivo agora principal de orar. E é isso que acontece na montanha. E eu acho que, pra mim, assim, o que mais me marcou é que eu fui... claro, a gente vai... Eu quero ser, né? Mas isso a gente vai melhorando. Eu quero ser um marido melhor, né? E lá na montanha eu vi que às vezes uma das coisas que eu notei, que eu detectei em mim, é que às vezes eu sou tão prestativo, eu sou tão educado, sabe? Eu sou tão bom para as pessoas, para a sociedade, para as pessoas da igreja, e às vezes para minha esposa eu não sou, sabe? Eu não dou o meu melhor, eu não dou, sabe, a primeira coisa assim, que é o homem, né? A primeira responsabilidade, né? A primeira importância da vida de um homem que é casado é a sua esposa. E depois os seus filhos, né? A sua família em geral. Mas a primeira coisa é a sua esposa. E às vezes a gente dá tanta atenção pro trabalho, dá tanta atenção, dá tanto tempo pro trabalho, dá tanto tempo para tantas coisas, né? Às vezes até pra igreja, né? Achando que é para Deus. Mas na verdade Deus quer, né? A Bíblia fala isso, que Deus quer que a gente... o primeiro lugar a gente cuide da nossa esposa, da nossa casa, da nossa família, e depois a gente vai cuidar das outras coisas, né? Não que a gente vai deixar de cuidar das outras coisas, mas o principal é a nossa casa, é a nossa família. E isso eu vi lá na montanha, que me detectou, assim, sabe? Me marcou e foi importante para mim. E é importante para mim. E a outra coisa foi... Ô Gui, só deixa eu abrir uma aspas aí, um parênteses nessa parte da esposa, que foi uma parte que me pegou muito também. Teve um momento da montanha que a gente tava descansando, né? A gente tava no momento de descanso e a gente foi acordado para fazer uma oração e tal. E enquanto eles estavam orando ali, eles falaram que naquele momento, era uma virada do dia, assim, né? Eles falaram que tava na virada do dia, era uma meia-noite. E naquele momento as nossas esposas estavam orando por nós naquele mesmo instante. E daí, cara, eu me vi pensando numa coisa. Eu me coloquei no lugar da minha esposa como se ela estivesse ali e eu estivesse em casa. Cara, será que eu me lembraria de orar na virada do dia pela minha esposa para que Deus fortalecesse ela a terminar seus dias? E aquilo me fez, novamente, eu disse, cara, talvez não, talvez, tipo assim, eu iria me esquecer, tipo assim, tá tudo bem, entendeu? Eu disse, poxa, minha esposa nesse momento, ela parou o que tá fazendo, entendeu? Ela parou o que ela, sei lá, se ela já estava dormindo, ela acordou, se ela estava num compromisso, ela saiu desse compromisso para separar esse tempo de oração e a gente junto estava orando, sabe, naquele momento. Então, essa parte foi onde me fez refletir sobre tudo isso. Talvez fosse por qualquer outra pessoa, talvez fosse pelo Gui, vamos orar hoje toda a meia-noite pelo Gui e tal. Talvez nós acordaríamos, mas... E pelo nosso cônjuge, por que nós não estamos dando... Porque eu não estou dando a mesma importância, ela é mais importante, ela é a pessoa mais importante depois de Deus, é a minha família. E daí me fez muito refletir sobre isso. Eu disse, Senhor, eu preciso reposicionar algumas coisas, eu preciso reposicionar a prioridade de algumas coisas. E não que isso não esteja na Bíblia, não que a gente não saiba disso, mas na correria, né, no dia a dia, às vezes a gente vai perdendo, né, vai deixando algumas coisas de lado, né? E a outra coisa que foi assim marcante para mim, que foi talvez uma das lições também, que é fácil a gente carregar a nossa própria mochila às vezes, né? Para mim, então, não foi difícil, mas teve um momento que eu precisei carregar a mochila de um colega. A gente se juntou um outro amigo de montanha lá, um outro parceiro de montanha. Eu e ele colocamos uma barra no ombro assim e carregamos a mochila de outro irmão ali que não estava bem, não estava se sentindo bem, e pra gente poder continuar, né, pra gente poder continuar o nosso caminho. E para ele poder aliviar um pouco a carga, né? E isso também fica uma lição de Jesus, né? Jesus, ele ensina isso, né? Que deixa o seu peso, deixa o peso que está nas suas costas, que, né, divide ele comigo, né? Que vai ser aliviado. E na montanha a gente aprende isso na prática. E é muito importante, porque
eu tava, como eu falei no começo, eu tava muito com um objetivo individual, entendeu? Muito com me desafiar, né? Ser um cara melhor. Mas quando a gente coloca isso no coletivo, no dia a dia da igreja, de como a gente deveria ser, que às vezes a gente é importante para a vida das pessoas, né? A gente, às vezes, uma palavra, uma ação, alguma coisa que a gente faz, a gente tira o peso sobre outra pessoa. E eu vi que, cara, as coisas que eu faço, né, o meu comportamento, as decisões que eu tomo, elas influenciam na vida dos meus amigos, elas influenciam na vida da igreja, e isso eu aprendi lá também, cara, as minhas decisões elas são importantes para outras pessoas também, sabe? E eu vi lá que eu consigo, a gente às vezes é capaz e é preciso carregar, né, dividir o fardo com os outros também. Legal. E foi um grande desafio, assim. A gente não só apenas ter a sensibilidade de notar as pessoas que estão com fardo pesado e, tipo assim, chegar, cara, teu fardo tá muito pesado, vamos dividir ele, né? E que vale Sim. a pena a gente renunciar a algumas coisas nossas também. Exato. Mas também reconhecer que tá pesado, que eu posso contar contigo pra, tipo assim, cara, me ajuda, eu preciso, né? E isso não é feio, sabe? Sim. Tu chegar pro irmão, cara, tá difícil, eu preciso da tua ajuda, eu preciso dividir um pouco do meu peso, né? Falando agora fisicamente, Sim. preciso dividir um pouco da minha mochila, como aconteceu lá. Mas a gente saber e ser sensível, tipo, cara, eu tô no meu limite, eu preciso dividir um pouco desse peso, né? Que eu tô enfrentando com alguém, eu preciso de ajuda de alguém. E muitas vezes a gente é bem... Como é que me ajuda a palavra aí? A gente é muito orgulhoso. Muito orgulhoso, tipo assim, Verdade. não, tá tudo bem, tá tudo certo, minha casa tá tudo certo, né? Eu não vou abrir nada. Não, tá tudo bem, eu sou forte. Talvez eu tô enfrentando um problema na minha casa, talvez eu tô enfrentando um problema no meu casamento, mas eu resolvo. Tal, Sim. não, cara. Mata tudo no deixa... peito É muito importante a gente, né, reconhecer e... Me deixa, de certa forma, interromper vocês, mas porque a minha última pergunta, e o tempo já passou rápido demais, né? E desde já eu agradeço Deus. vocês terem compartilhado um pouco disso tudo, mas a minha última pergunta é exatamente sobre isso que a conversa chegou até agora. Eu sei que na montanha existe já uma dinâmica que já foi pensada sobre isso. Mas a minha pergunta seria, né? Duas perguntas aqui para que vocês possam linkar e responder sobre elas. Primeiro, se a dinâmica da montanha fosse você subir a montanha sozinho, será que quantos que iriam desistir? Porque o Nando falou que no momento em que ele pensou em desistir, todo mundo chorou junto com ele. Então todo mundo estava lá orando e louvando junto com ele. E tem uma frase, né, bem emblemática que vocês falaram aqui em off antes, que é: um homem sozinho é uma presa fácil, né? Então, se esses homens estivessem subindo sozinho, não em famílias, não em grupos, será que teriam o mesmo êxito de subir a montanha? E a segunda colocação é, trazendo isso para a nossa vida do cotidiano, nosso dia a dia. Qual a importância de andarmos em grupo? Qual a importância de termos pessoas com quem contar? Termos pessoas com quem nós dividimos esse fardo? Vamos ser rápido, resumido e tentar entregar já o mais direto possível para nós não alongar muito, mas falem um pouquinho sobre isso. 2 questionamentos. Na montanha, como é que seria se fosse sozinho? E a importância de nós andarmos em grupo hoje, aqui também, já pós-montanha. Primeira resposta, sozinho não venceria as primeiras 24 horas, né? E é muito importante a importância de nós andarmos com homens que caminham para o mesmo propósito, né? Que caminham para o mesmo, né? Que seguem a Cristo, que estão focados no mesmo propósito, que é ter uma família melhor, ser homem melhor dentro do lar e caminhar para, né? Como a gente caminha para o céu, né? Para o encontro com Cristo. Isso é muito importante. Até estava falando com um amigo nessa semana passada. Ele, poxa, cara, mas tem tantos outros movimentos de homens e tudo mais, né? Tem movimentos de outros pastores que trabalham com homens. Tipo, Legendários não fecha só nisso. Eu disse, cara, não. É muito importante que esses homens, que os legendários, que homens que subiram a montanha, continuem, estejam integrados, estejam inseridos também em outros movimentos de homens cristãos. Porque o Legendários, agora eu sou legendário, agora só vou andar com um legendário. Não, cara. O Senhor, ele nos chama para andar em unidade, para andar
E não, o Senhor não disse que é para andar só com legendários. Não, que nós possamos, né, ter e possamos estar inseridos. E nós, graças a Deus aqui, né, o pastor Gilbert trabalha esse movimento com os homens. Hoje, nesse momento, enquanto nós estamos gravando, tem um grupo de homens na cidade do lado aqui, estão lá fazendo um churrasco, estão lá louvando ao Senhor. Então, é muito importante que homens estejam andando em unidade, né? E que nós possamos, né, na nossa cidade, no nosso grupo, na nossa igreja, possamos estar convidando e trazendo mais homens para isso. Porque como, né, a gente já tinha comentado aqui no off, homens sozinhos, o movimento comenta isso, o homem sozinho ele é uma presa fácil. Mas quando a gente está em unidade, a gente compartilha o nosso peso, a gente pode, né, tá se abrindo e tá caminhando, né? A nossa caminhada fica muito mais leve, né? Então, juntos-se a manada, né? É isso aí. Eu também com certeza não conseguiria sozinho fazer esse desafio aí. Eu acho que a nossa mente nos sabota, né? E a gente não nasceu, né? A gente não foi criado, né, pra ser sozinhos, né? A gente foi criado para andar em coletivo, como o Nando falou, né, ter um grupo. E eles sempre falam mesmo, né, vá à sua igreja no domingo, né, esteja com a sua igreja, esteja com um grupo que, né, tá pensando em caminhar, em ter um objetivo de ir pro céu, de caminhar junto, de ser diferente do que a maioria do que o mundo é, né. É isso aí, então sozinho não dá. A palavra vai dizer em Salmo 133, versículo 1, né? Até tava orando lá na minha família e mencionei esse versículo, só não sabia, agora procurei. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, tipo, o Senhor nos manda isso, né? Para que a gente possa viver em união e a vida fica mais suave quando nós estamos em união com pessoas que estão no mesmo propósito, né? Perfeito. Junte-se a manada, né? Então, foi a frase que o Gui lançou. E é realmente muito importante, né, nós falarmos sobre isso porque é um problema masculino. Essa questão de se abrir com o teu próximo, de estar junto, de dividir o fardo. A gente pensa em diversos momentos que nós temos, não, homem não chora, homem não desiste, homem não... sempre... E não quer dizer que você vai desistir. O fato de você dividir, né, a carga, o fardo com um colega, com alguém que está andando junto contigo... vai aliviar por um tempo, você vai recuperar as forças e vai continuar caminhando, né? Até tem um livro que eu li que fala sobre quando a gente vira as cadeiras, sabe? Que às vezes até dentro de uma igreja, tu pode frequentar uma igreja, mas pode ser que tu não participe dela, né? Agora, quando tu sabe, eu sei que o Jaziel, ele tem dificuldade em tal área, sabe? Eu consigo olhar no olho do Jaziel, conversar com ele e abrir meu coração. Cara, hoje não foi fácil, eu tô com tal problema. Então, dá toda a diferença, né? Porque daí tu consegue realmente ter uma intimidade para poder melhorar, para poder crescer, evoluir, né? É a diferença entre subir uma montanha sozinho ou acompanhado, né? Nesse caso, tá falando, eu tô dividindo com o irmão de montanha, com o irmão de caminhada, o irmão de vida, dividindo alguma dificuldade que eu tô tendo. Por quê? Porque eu não quero desistir, eu não quero parar, eu quero continuar. É muito legal. Só tenho a agradecer, né, Guilherme, Luiz Fernando, por ter compartilhado com a gente essa jornada do que vocês viveram. E é uma pena que a gente não conseguiu entrar em 10% do que a gente... Tinha muita mais coisa pra falar aí. Quer entrar. Mas já deixo aqui, né, um aviso para quem tá nos acompanhando que, com certeza, a gente vai ter mais episódio falando sobre legendários. Roger, quem sabe, né, vai estar aqui com a gente, dependendo da disponibilidade dele, compartilhando a experiência dele. Vamos, Roger! Vamos tentar trazer, né, alguém, até mesmo... nesse primeiro episódio, quase impossível de nós conseguirmos, porque daqui 4 dias, né, tá acontecendo um top agora, então a gente não conseguiu que ninguém da direção ou, né, desse top do litoral tivesse aqui com a gente, mas nós vamos em outra oportunidade estar gravando com eles, que eles vão ter também compartilhar, né, o outro lado, não da experiência de estar subindo uma montanha para se tornar um legendário, mas de um legendário já trabalhando nesse movimento e formando outros homens. Eu, para encerrar, né, já vou passar para vocês fazer encerramentos também, mas eu quero deixar aqui o meu convite a você, homem, que conheça mais sobre esse movimento. E não é somente o Legendários, como eles falaram aqui, existem muitos outros movimentos, inclusive, né, o meu conselho para você é: não esteja sozinho, não ande sozinho.
tem alguém para que você possa dividir o fardo que você está carregando. Inclusive aqui na igreja, como o Nando comentou hoje, nós temos um grupo de homens do reino, que nós temos encontros aqui mensais na igreja, nós temos nosso grupo no WhatsApp, que nós estamos sempre ali, um ajudando ao outro. Então, não se sinta só, né? Vem participar do grupo, participe do grupo na sua igreja, da onde você está, e divida. Quando você precisar dividir, não vai ser menos homem por isso. Ao contrário, você vai estar buscando melhorar sempre. Desde já eu agradeço e Guilherme, Nando, se despeçam, e já na despedida, tem alguém que de repente está nos assistindo pensando assim, eu queria fazer. Será que eu vou? Será que é pra mim? Será que não é? Dá esse incentivo aí, porque eu sei que a resposta de vocês é que todo homem deveria fazer, né? Falem por que eles têm que ir pra montanha. Pra mim, assim, ó, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, tá? E vale a pena, com certeza vale a pena. Se você quer ser um pai melhor, um marido melhor, isso vai te ajudar. Com certeza esse desafio vai te ajudar a achar essa montanha, né? O topo dessa montanha, né? E é legal, né, que o grito de guerra é AU. Eu ia falar sobre isso. Vai lá. Vai lá, então. Não, vai lá. E AU quer dizer AHU, né? Que é amor, honra e unidade. Né? O que a gente falou aqui é um dos principais motivos desse movimento. E então, queremos que você suba a montanha com a gente, e com certeza vai ser uma bênção, mas mesmo que você não suba, numa oração no seu quarto, né, e num grupo de homens, como a gente falou, você pode ter um encontro com Deus genuíno. Tá? Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Amém, meus queridos. Você é homem, então, né? Para você também, que você possa ser um homem que ame a sua família, que ame a sua esposa, que você honre a sua família, honre a sua esposa, né, os seus amigos, e que você possa ser um homem que não ande sozinho, um homem que ande em unidade, com homens que estão com o mesmo propósito, rumo ao céu, tá? Deus te abençoe e, né, vai abrir novas vagas, está sempre abrindo novas vagas, né? Sigam lá o Legendários Brasil. Aqui, se você quer estar junto, quer que a gente sirva junto, né? Eu e o Gui, a gente vai se organizar para servir nos próximos tops, né? Legendários Litoral, isso, né? Isso. Legendários Litoral. E você vai estar sabendo de todas as informações, de como se inscreve. A última inscrição agora durou 6 minutos assim que abriu, então, né, fica ligado lá, se inscreve. Com certeza vai ser uma bênção para você e para toda a sua casa. Deus te abençoe. Fiquem ligados então, que ainda tem muita coisa boa por aí. Nós vamos falar muito mais sobre Legendários nos próximos episódios também. Acompanha lá no Bicast.